programa Partituras de hoje dá sequência à ópera O Caixeiro da Taverna, do compositor e regente Guilherme Bernstein. Obra baseada na comédia homônima do carioca Martins Pena, fundador da comédia de costumes no Brasil. Acompanhe o desfecho da história do ambicioso e trapaceiro Manuel Pacheco, suas atitudes e consequências. Tudo isso somado a boa música, técnica e interpretação. Com vocês, Partituras. Sentir com ela aquele que se
meu grande desafio é propor aos artistas, propor aos cantores e atores que eles estejam integralmente a serviço dessa linguagem que não é só teatral e não é só musical. Evidentemente, por exemplo, nesse espetáculo nós temos um trecho central onde a Deolinda canta uma ária, né? Então, nesse momento em que ela está cantando, evidentemente, é um apogeu musical, é um momento de ápice do canto, mas nem por isso ela pode se desinteressar do aspecto da fisicalidade desse canto, né? Mas a preponderância é musical. Mas na grande parte do tempo, na comédia que a gente faz aqui do Caixeiro da Taverna, o que acontece são diálogos e intervenções de personagens que precisam ficar explícitas, tanto na dicção, através da língua, né, que é a nossa língua, nosso português brasileiro, como também na orientação cênica, ou seja, na relação cênica dos personagens. E eu acho que é isso que me fascina como diretor cênico, propor a esses cantores que essa interação seja vivida de maneira teatral e seja explorada em todas as suas nuances, tanto no aspecto musical quanto no aspecto teatral. O desafio de compor uma ópera é ser narrador junto com o autor do libreto, do texto. Você, ao mesmo tempo, se colocar no papel do escritor e realizar uma música que vista esse texto e não deixe de ser música. No caso do texto do Martins Pena, muita coisa foi fácil, porque as situações eram muito bem montadas. O texto do Martins Pena é baseado na tradição da comédia clássica, italiana, francesa. Então, as cenas são muito bem resolvidas, a apresentação dos personagens, daí eu até brincar com certos termos da ópera bufa, como cavatina, como dueto, etc., porque se isso existe na ópera bufa do século XVIII, início do século XIX, é porque antes disso, pelo um século e meio anteriormente, já existia nas comédias. Ou seja, a comédia clássica apresenta o personagem, desenvolve, cria a confusão, que se chama imbróglio, né? Ou seja, embrulho, e depois resolve. Então, essas situações estão muito bem montadas no próprio texto do Martins Pena. Eu acrescentei 2 trechos, eu efetivamente acrescentei 2 trechos, porque a gente veste o texto, a gente faz o texto acontecer, mas é ópera, é música. Em algum belo momento você tem que parar tudo e fazer a música acontecer, até para o texto respirar, porque a música tem que ter o seu timing, seu tempo. Então eu acrescentei 2 trechos que não interferem na narrativa, pelo contrário, dão ao público a conhecer mais profundamente o caráter dos personagens. Agora, fora isso, é gostoso quando você tem um texto tão bom que, na verdade, você não tem muito que se preocupar com será que aqui vai ficar chato, aqui vai ficar bom, porque o texto já está te dizendo o que vai acontecer. Que havia me esquecido de minha mulher. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora, diabo. Assim me recebes? Queres que me vá? Sim, sim. Sabes o que mais? Isto assim não pode durar. É preciso que declares o nosso casamento. Desgraçada. Cala-te. Cala-te. És meu marido. Cala-te, eu te meto esta mão pela boca. Olha que te mato. Olha que te mato. Se minha ama chega, estou arranjado. Mulher. Hoje me perco. Ainda estará escrevendo. Será?
moça, não chores. Tem compaixão de teu marido que tanto te ama. Deixe-me. Se a velha chega, amanhã ou depois tudo declararei. Mas hoje... E até lá meu irmão estará maltratando-me e atrapalhando-me pra que eu me case com o Ofélia. Não te casarás. Quem sabe? Quem sabe? Isto são graças. Vê lá. Tenho muito medo de meu irmão. E demais, meu marido está tão misterioso. Não quer declarar-se. E julgas que não tenho razão para assim fazer? Deolinda, minha cara Deolinda, escuta-me. Minha ama quer dar-me sociedade nesta venda. Mas, se ela souber que sou casado, tudo deixará. Ela julga que um homem casado não deve ter sociedade com outra mulher e nem pode dirigir com todo cuidado uma casa como esta. A mulher, os filhos, a família tomam tempo. Logo que for sócio, Então declarar-me-ei. bem, esperarei, visto que esse é o motivo. E que outro poderia ser? Não és tu a minha querida mulher. Se é assim, Quando amanhã se fizer a luz,
Eu hoje sou um produto realmente de diversas influências, começando lá aos 3 anos de idade, quando meu tio Luciano Araújo me levava para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro para assistir ensaios de ópera e depois, aos 5, 6 anos, assistir montagens de ópera, o Barbeiro de Sevilha, a Cavalaria Rusticana, e eu entrava naquele templo sagrado da arte e mergulhava num universo completamente diferente da realidade, completamente distinto da realidade. A ópera tem essa magia. E eu diria mais, no caso do Martins Pena, se nós tivéssemos a encenação da comédia do Caixeiro da Taverna, talvez nós tivéssemos um texto, porque pelo texto ser um texto com um português já que caiu em desuso, algumas palavras, alguns termos, talvez a plateia tivesse um estranhamento. Mas com a música, com a ópera, esse texto ganha um sabor e uma musicalidade que dá gosto. Então eu digo que a música do Guilherme, ela veste realmente muito bem o texto do Martins Pena e traz junto com essa vestimenta um frescor, um refresco desse texto, para que o público possa, inclusive, experimentar algumas palavras e alguns termos, algumas expressões do português do século XIX, que talvez, sem isso, não tivesse oportunidade de ter contato. 2 aspectos, acima de tudo, me chamaram a atenção desse texto, do Martins Pena, o Caixeiro da Taverna. O primeiro é que, em si, eu achei extremamente bem realizado. O texto é muito redondo, as situações se resolvem muito bem. E dentro dessa perfeição, foi um texto que me lembrou muito, como eu disse, a ópera bufa tradicional. Isso, para um músico, é praticamente irresistível. E eu me deixei levar, eu efetivamente não resisti a fazer certas citações à ópera de Mozart, de Rossini, de Donizetti. Não referências musicais diretas, não há nenhuma citação musical, algum tema, alguma melodia, nada disso, mas as situações que são semelhantes para o público que já conhece as óperas clássicas, né? As óperas bufas clássicas de Mozart, Rossini, vai ficar muito claro, é uma brincadeira, estamos brincando com obras de arte que foram escritas há 200 anos e que são tão queridas por todos nós. O segundo lado foi que, ao lado disso, o texto é interessante porque ele tem as situações clássicas e até certo ponto ingênuas de uma comédia, de fulano acha que é B, que acha que é C e se encontra, etc. Mas dentro disso tem um fundo social interessante, que é o Rio de Janeiro de meados do século XIX, e tem um anti-herói que é fascinante porque é o anti-herói clássico da história brasileira. É o malandro que se dá bem e que é simpático, a gente adora o malandro. A gente, no fundo, adora um malandro. O Manuel Pacheco, que é o personagem principal, ele tem como grande ambição ser sócio da ama dele, ou seja, ser sócio da taverna, que está aqui em volta da gente. Ele é um empregado, ele quer virar patrão. Nada mais justo, por que não seria justo? Mas dentro de uma sociedade fechada, como a sociedade brasileira do século XIX, isso era dificílimo, a ascensão social era difícil. Então, isso é considerado como uma ambição quase negativa, você querer sair do seu extrato social, subir e descer. E ainda hoje, talvez, seja difícil você subir degraus da escala social no Brasil. Independente disso, a maneira que ele encontra para subir é ser malandro, é botar água no vinho, é vender um vinho de terceira categoria como se fosse de primeira. Enfim, ele faz todo tipo de pequenas embromações e sujeirinhas para subir na vida, e numa dessas ele acaba se dando mal, e aí nós temos a nossa história. E, no entanto, a gente simpatiza com o Manuel. Ele é o cara bacana que a gente conhece, ele é o corrupto, o corruptor, mas a gente gosta, é nosso amigo, a gente toma a nossa cervejinha com ele, a gente recebe ele em casa. E é triste, mas esse
personagem continua fazendo parte da história brasileira, talvez mundial, claro, né? O personagem é mundial, mas é tão Brasil isso. E as situações são bem brasileiras e há uma série de citações de lugares do Rio de Janeiro do século XIX que são uma delícia também. Então, ao lado da comédia ingênua, tem essa crítica à sociedade brasileira e ao ser humano. Estava medindo o comprimento dos braços para a medida das camisas. 30 aí? 37. Oh, a senhora é a senhora Deolinda, que case para fora e com muita honestidade. Com a sua criada, em pessoa tomar medida dos fregueses e com muita honestidade. Sim, senhora, as próprias casas e tudo e com muita honestidade. Minha ama! Minha senhora honestidade guarda-se em toda parte quando se é honesta e quando não se é. Deolinda! Mesmo sem que seja necessário sair-se de casa, praticam-se atos que envergonham. Fala-te! O quê? Fala-te! E dizem-se palavras indignas de uma senhora de bem. A menina foi pregona e Se foi a perder a perder. Senhora Deolinda! Senhora Deolinda! Senhora Deolinda! velha! Prudência! E aí vem gente! Senhora Dona Angélica, Deolinda por cá. Não. Senhor Francisco, estamos roupas no foro. O senhor Manuel traz as suas costureiras para casa e às vezes dorme. Eu, senhora minha ama, eu, Manuel Pacheco, pois bem, hoje mesmo sairei desta casa. Saíres de minha casa. Desconfiam de mim, que faço aqui? Não faço nada, fome, com 100 mil milhões de dias. Adeus, senhor, deixe-me meu cunhado, preciso de uma explicação. Isso, senhor. O que é isso? Assim se entra em uma casa. Te achavas em casa, muito estimo achar-te aqui. É preciso que todos me ouçam. Deolinda, disseram-me que tu te casaste ocultamente. Não procures enganar-me, estou bem informado. Pois bem, confessarei, sou casada. Confesse, estou perdido. Impossível. Agora quero saber quem é teu marido. Ainda não sabes, mas então pergunta-lhe ao senhor Manuel. A mim, Sim, diga, meu irmão, quem é meu marido. que eu o diga. Livre de desconfiança. E esta escritura, Espera! o que eu fazendo? Senhor sargento, eu queria guardar segredo, porque assim me pediram. Mas como o negócio anda meio divulgado, falarei
fui padrinho desse casamento e assim sei quem é o marido. E quem é? O senhor Francisco. O que diz o senhor Francisco? O senhor é o meu cunhado. Salva-me, Chico, salva-me. Diz que te casaste. Amigo nenhum, assim falei. O negócio estava meio sabido. Ninguém poderia ocultar mais tempo. Tranquiliza-te. Enfim, como já se sabe, que remédio. Estou casado com a senhora. A senhora é minha mulher, já que assim quer seu marido. Obrigado, Chico, obrigado. O senhor é o meu cunhado. Sim, eu me casei com a senhora Deolinda. Obrigado, Chico, Que é seu marido. Está feito, lograram-me. Cunhado, aperte esta manobra. Quisera antes que a Deolinda se casasse com o alferes. Mas, enfim, também és bom rapaz. Vou ao gradil encomendar, hoje anda pode haver bebedeira grossa. Com licença da companhia, volto. Escapei de boa. E o senhor Francisco é casado O homem às vezes sacrifica-se. e nunca me disseste nada. Segredos de um amigo. Que papel faço aqui? Estou desconfiada. Aqui engana-se alguém. Se for a mim, Manuel, leva essas garrafas lá pra fora. Deixemos o senhor Francisco quererá ficar só com sua mulher. Só com ela. E o que tem isso? Nada. Nada. Pois vou a mistério. Eu vou. Chico. Eu estou trabalhando com um texto absolutamente fantástico do Martins Pena e uma música do Guilherme Bernstein que respeita profundamente a trama e a ideia, os conceitos da comédia que o Martins Pena criou. Estou trabalhando com um texto magnífico e uma música que serve a esse texto e como uma roupa que encaixa perfeitamente, né? Então, eu tenho um prazer especial em falar desses personagens tão brejeiros e tão característicos de um Rio de Janeiro que do passado e talvez do presente e quizás do futuro também. Com relação à ópera brasileira, nós do Coletivo das Artes temos nos debruçado sobre a ideia de que a partir de uma cultura operística fundamentalmente europeia, que foi a cultura que nos norteou ao longo de tantas décadas e tantos séculos, nós chegamos ao período atual ávidos por termos uma produção operística nacional que seja, ao mesmo tempo, que utilize essas ferramentas do bom teatro e da boa ópera internacional e europeia, mas que também, de alguma maneira, corte o cordão umbilical com a Europa, não fique preso aos padrões e aos estándares europeus. Nós temos produção cultural, produção teatral, produção de comédias
e produção musical através dos compositores brasileiros que estão vivos para produzir muita ópera. E o Coletivo das Artes deseja ser não o único, mas um dos espaços que recebe e acolhe a produção operística nacional no sentido de promovê-la e produzi-la e trazê-la para os grandes palcos do Brasil. Essa é a contribuição que a gente pensa ser a contribuição a qual nós estamos vocacionados nesse momento. Não significa que a gente não possa também fazer algum título estrangeiro, mas, no momento, a gente está extremamente apaixonado pela ideia de trabalhar com material 100% brasileiro. Quanto maior a exposição à ópera e à música dita clássica, dita erudita de modo geral, mais fácil. Teatro musicado não tem como não gostar. Na minha geração, ainda muita gente ia à ópera e achava estranho as pessoas cantando com a voz assim. Se você botar uma criança hoje, de modo geral, ela vai achar divertidíssimo. Ela vai entender perfeitamente que é uma questão de projeção de voz, acabou, está resolvido. Ou seja, até esse preconceito que a minha geração tinha, eu vejo as crianças não têm mais. Se você entregar um instrumento, qualquer instrumento, pode ser o violino, que é considerado o mais clássico de todos, a um cavaquinho, um instrumento de percussão, uma criança, ela vai se abrir para qualquer tipo de música. Qualquer tipo de música. Isso é provado empiricamente. Eu, como professor da Unirio, eu vejo estudantes de música que vêm da música popular, da música clássica, e todos tocam tudo e amam tudo. Então, eu acho que os preconceitos já estão desaparecendo. Se é que ainda existem, estão desaparecendo. Agora, é claro que se você vai assistir uma ópera de 3 horas, 4 horas de duração, uma ópera séria, você está interessado em algo mais profundo do que um simples divertimento. Se você vai num show de música pop, via de regra, você quer simplesmente se divertir, bater papo com os amigos, tomar sua cerveja e dançar. Então, as pessoas têm que saber o que elas procuram. A nossa cultura hoje em dia, já de várias décadas, está muito focada na juventude, na cultura jovem, e daí o entretenimento. Não estou querendo dizer que todos os jovens só querem entretenimento, mas quando você tem 20 anos, está certo, você quer se divertir. Depois você quer tudo, você quer se divertir, você continua querendo o mesmo entretenimento, mas você busca coisas diferentes, porque você sabe que você tem o seu dia para o entretenimento, o seu dia para coisa, para divagar um pouco mais, o outro dia para pensar mais sobre os assuntos sérios da vida. E é nesse aspecto que, de modo geral, a ópera, pelo menos a ópera séria, se encaixa, ou os grandes concertos sinfônicos, uma grande sinfonia de Brahms ou de Mahler, ela vai mexer contigo, pelo menos é isso que ela pretende fazer. Mexer contigo, mexer com teus sentimentos mais profundos. Você tem que estar preparado para isso. Então, mas se a pessoa começa a se preparar de criança, tocando um instrumento e se abrindo para esse mundo sonoro, eu não vejo problema não. E pelo contrário, eu tenho visto, ópera principalmente, eu vejo cada vez mais e mais pessoas que não conheciam ópera, vão 2 vezes e o vírus entra no corpo e não sai nunca mais, se tornam amantes da ópera. De novo, ópera é uma história com música. Se a história for boa e a música pelo menos não atrapalhar, já valeu a noite. Esperá-la em casa. Eu vou. Diga a Manuel que eu não espero. A senhora Dona Angélica está tão pensativa. E tenho motivos para isso. Senhor Francisco, é preciso que seja sincera como o Senhor. Há muito que isso desejo. O Senhor tem me dado
mulher. Sua irmã não é minha mulher. Não sei. Quem é o marido para quem me Posso lá saber quem é o marido de todas as mulheres? disse? Já quero saber quem é o E marido. sei o que me disseram, pode ser que eu me engane. Pensas que assim é de mangar como sargento que Deixe-me, ai, não me mate. Não sou o seu cunhado. terei de tirar-te as tripas, expô-las ao Ai, sol. quem é Cote, juro que não é minha mulher. Pensas que assim é de mangar como sargento que Deixe-me, ai, não me mate. Não sou o seu cunhado. Já quero saber. Ai, quem é Cote, juro que não é minha mulher. assim é de mangar Pensas que assim é de mangar Posso lá saber quem é o marido de todas as mulheres? Pode ser que não sou Posso lá saber quem é o marido de todas as mulheres? Pensas que assim é de mangar primeiro te Pensas que O que foi? O que foi? O que foi? Vim encontrar o teu marido aos pés desta senhora. Meu marido, de joelhos a seus pés. Sim, dizendo que a amava. Olha que te enganas. Não, não me engano. Este é meu marido. Seu marido. Ai, ai, ai. Pobre Manuel. Tu eras casado e enganavas-me. A mim é que engana. Então, com todos os diabos, quem aqui é o meu cunhado? Esperem sem mensagem. Eu morri essas coisas em nome. Ingrato, tudo está explicado. Eu me vingarei. Eu me vingarei. Ai, senhora minha. Senhor Francisco, eis a escritura do nosso casamento. Senhora minha. O Senhor Manuel terá a bondade de procurar outra anjo, porque hoje deixa de ser teu caixeiro. Tenho um marido e nele um sonho. Amigo pérfido e infiel, eis a causa de minha desgraça. Fiz o que pude por ti. Fui marido de tua mulher. Tu és o culpado. Eu não. Então foste tu, mulher traidora. Eu guardei segredo, deixa-se de ti, de mim não. Então foste tu, barbaças do Raça diabo. de barro. Ou tu, carocha do inferno. Moroso por esta porta fora e me fica cheio de Beelzebub. Caixeiro, sempre caixeiro. Afastem-se de mim, que estou louco, estabanado, furibundo, para longe. Serei sempre caixeiro, caixeiro. Pagarei sempre imposto como um burro, um cavalo, uma saca
barraca de café. Não sou nada no mundo. Cortem minha cabeça, pendurem minha porta do açougue. Sou um boi, paguei direitos na barreira. Sou um Meu Deus, está louco! Que desgraça! Pobre homem, Faz-me pena! sargento, eis-me de joelhos a seus pés. Enterre-me no peito esta espada, trespassa-me o coração com ela. Quem me chama? É a tua alma. Manuel, esqueço-me da afronta que me fizeste. Lembrar-me-ei somente dos serviços que tens me prestado. Serás nosso sócio. Não existe que Sim, serás nosso sócio. Serei sócio. Serás Ouvirão sócio. bem meus ouvidos. Serei sócio. Serei sócio. Satisfeita está minha missão. Enfim. Sócio. E os outros também. E os outros também. está só. Pobre cunhado, ó minha ama, meu caro amigo, seremos sócios todos sócios. Está só. Viva, 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 Serás sócio, serás sócio. nunca mais serei caixeiro. Pobre Manuel. Viva, viva.